Em um vale remoto da Noruega, onde a escuridão da noite é interrompida apenas pelo brilho das estrelas, algo inexplicável acontece. Luzes misteriosas, com cores que variam do branco ao vermelho, surgem no céu, flutuando e se movendo de maneira errática. Essas aparições, conhecidas como as luzes de Hessdalen, desafiam qualquer explicação lógica e científica. Desde a década de 1930, moradores e visitantes do Vale de Hessdalen têm relatado avistamentos dessas luzes. No entanto, foi entre 1981 e 1984 que o fenômeno ganhou notoriedade, com observações frequentes e intensas. Durante esse período, os cientistas começaram a investigar o que poderia estar acontecendo. O projeto Hessdalen foi iniciado em 1983, reunindo pesquisadores de diversas partes do mundo. Equipamentos sofisticados, como câmeras com visão noturna, espectrômetros e radares, foram instalados no vale para monitorar o fenômeno. Apesar dos esforços, as luzes continuaram a aparecer sem aviso, desafiando qualquer tentativa de captura ou estudo. Diversas teorias foram propostas para explicar as luzes de Hessdalen. Uma hipótese sugere que as luzes são formadas por um aglomerado de cristais de Coulomb em um plasma produzido pela ionização do ar e poeira por partículas alfa durante a decomposição do radônio na atmosfera. Outra teoria aponta para a combustão incompleta de poeira atmosférica proveniente de atividades de mineração na região, com a presença de elementos como hidrogênio, oxigênio e titânio. No entanto, nenhuma dessas explicações conseguiu capturar completamente o comportamento errático e a aparência das luzes. Apesar das diversas teorias, o fenômeno das luzes de Hessdalen permanece sem uma explicação definitiva. Os cientistas continuam a estudar, mas a cada descoberta, mais perguntas surgem. Por que as luzes se comportam de maneira tão imprevisível? O que realmente está acontecendo no coração da Noruega? E por que, apesar de todos os esforços, o mistério persiste? Enquanto isso, os moradores do Vale de Hessdalen continuam a olhar para o céu, esperando testemunhar novamente o fenômeno que os intriga há décadas. As luzes continuam a aparecer, mantendo seu segredo nas sombras da noite. As luzes de Hessdalen são um lembrete de que, por mais que avancemos em nosso entendimento do mundo, ainda existem mistérios que desafiam nossa compreensão. E talvez, no fundo, seja isso que torna o fenômeno ainda mais fascinante e assustador. O enigma das luzes de Hessdalen continua a atrair cientistas, curiosos e caçadores de mistérios de todo o mundo. E enquanto o fenômeno persistir, a busca por respostas continuará, alimentando a chama da curiosidade humana. Em um mundo onde a ciência explica quase tudo, as luzes de Hessdalen permanecem como um lembrete de que ainda há muito a descobrir. E talvez, no final, o maior mistério seja o próprio fenômeno. Enquanto isso, no silêncio do vale norueguês, as luzes continuam a dançar no céu, desafiando a lógica e a razão, mantendo seu segredo bem guardado. E assim, o mistério das luzes de Hessdalen permanece, aguardando o próximo capítulo de uma história que ainda não terminou. Quem sabe, um dia, as respostas virão. Ou talvez, o mistério seja a resposta. Até lá, as luzes de Hessdalen continuarão a brilhar, lembrando-nos de que, por mais que saibamos, sempre haverá algo além do que podemos compreender. E quem sabe, talvez seja isso que torna o fenômeno tão fascinante e aterrador. Porque, no final, o que é mais assustador do que o desconhecido? As luzes de Hessdalen são um convite a olhar para o céu e se perguntar: o que está lá fora, esperando para ser descoberto? E talvez, apenas talvez, o maior mistério seja o próprio ato de buscar respostas. Porque, no fundo, todos nós sabemos que há coisas que nunca serão totalmente explicadas. E talvez seja isso que torna o mistério das luzes de Hessdalen tão irresistível. Porque, no final,
o que é mais emocionante do que um enigma sem solução? E assim, o mistério continua. No coração da Noruega, as luzes de Hesdalen aguardam, silenciosas e enigmáticas, prontas para brilhar novamente. E nós, curiosos e cautelosos, continuamos a observá-las, esperando que um dia, talvez, possamos entender o que elas realmente são. Mas até lá, o mistério permanece. E talvez, no final, seja isso que torna as luzes de Hesdalen tão especiais. Porque, no fundo, todos nós sabemos que há coisas que nunca serão totalmente explicadas. E talvez seja isso que torna o mistério das luzes de Hesdalen tão irresistível. Porque, no final, o que é mais emocionante do que um enigma sem solução? E assim, o mistério continua. No coração da Noruega, as luzes de Hesdalen aguardam, silenciosas e enigmáticas, prontas para brilhar novamente. E nós, curiosos e cautelosos, continuamos a observá-las, esperando que um dia, talvez, possamos entender o que elas realmente são. Mas até lá, o mistério permanece. E talvez no final seja isso que torna as luzes de Hesdalen tão especiais. Porque no fundo, todos nós sabemos que há coisas que nunca serão totalmente explicadas. E talvez seja isso que torna o mistério das luzes de Hesdalen tão irresistível. Porque, no final, o que é mais emocionante do que um enigma sem solução? E assim, o mistério continua. No coração da Noruega, as luzes de Hesdalen aguardam, silenciosas e enigmáticas, prontas para brilhar novamente. E nós, curiosos e cautelosos, continuamos a observá-las, esperando que um dia, talvez, possamos entender o que elas realmente são. Mas, até lá, o mistério permanece. E talvez, no final, seja isso que torna as luzes de Hesdalen tão especiais, porque, no fundo, todos nós sabemos que há coisas que nunca serão totalmente explicadas. E talvez seja isso que torna o mistério das luzes de Hesdalen tão irresistível. Porque, no final, o que é mais emocionante do que um enigma sem solução? E assim, o mistério continua. No coração da Noruega, as luzes de Hesdalen aguardam, silenciosas e enigmáticas, prontas para brilhar novamente. E nós, curiosos e cautelosos, continuamos a observá-las, esperando que um dia, talvez, possamos entender o que elas realmente são. Mas até lá, o mistério permanece. E talvez no final seja isso que torna as luzes de Hesdalen tão especiais. Porque no fundo, todos nós sabemos que há coisas que nunca serão totalmente explicadas. E talvez seja isso que torna o mistério das luzes de Hesdalen tão irresistível. Porque no final, o que é mais emocionante do que um enigma sem solução? E assim, o mistério continua. No coração da Noruega, as luzes de Hesdalen aguardam, silenciosas e enigmáticas, prontas para brilhar novamente. E nós, curiosos e cautelosos, continuamos a observá-las, esperando que um dia, talvez, possamos entender o que elas realmente são. Mas, até lá, o mistério permanece. E talvez, no final, seja isso que torna as luzes de